Hoje eu vou discutir com vocês a investigação das plaquetopenias. Para essa investigação, é muito importante vocês terem esse quadro na cabeça. Então, a gente pode dividir as plaquetopenias nesses tipos diferentes de distúrbios. Distúrbios de produção, que são as causas medulares, e as trombocitopenias hereditárias, causas genéticas. Distúrbios que eu chamei aqui de distribuição, que é o hiperesplenismo e a hemodiluição, depois a gente vai entrar no detalhe. Distúrbios em que a redução da sobrevida da plaqueta na circulação, a CIVD, as microangiopatias trombóticas e as plaquetopenias autoimunes. E um grupo aqui meio heterogêneo, que são as plaquetopenias induzidas por drogas. Uma coisa que ajuda para a gente poder raciocinar isso é pensar onde está esse paciente. Então, o paciente ambulatorial ele é muito diferente do paciente crítico. Então, a maioria das vezes, o nosso paciente que tem causa medular ou trombocitopenia hereditária, de produção, eles são pacientes ambulatoriais ou são pacientes que vão estar estáveis. A não ser que eles tenham, obviamente, uma outra condição que seja mais importante do que a plaquetopenia. O paciente com hiperesplenismo também é um paciente estável, assim como a maioria dos pacientes com plaquetopenia autoimune. Já os pacientes com hemodiluição, com CIVD e com microangiopatias trombóticas são, em geral, pacientes críticos, com outras comorbidades. Então, essa é uma primeira abordagem que já ajuda no diagnóstico diferencial. Agora eu quero discutir aqui com vocês separadamente cada um desses distúrbios. Então vamos começar pelos distúrbios de produção. As causas medulares devem chamar a atenção de vocês. Primeiro, o comprometimento de mais de uma série. Raramente um paciente que tem uma leucemia ou uma aplasia vai ter só uma plaquetopenia. Vocês lembram do esquema de diferenciação aqui da célula tronco-hematopoética? Então, se a gente está falando de um defeito na diferenciação, obviamente é muito provável que haja comprometimento de outras células, de outras séries. Essas causas medulares, elas não são só causas neoplásicas, por exemplo, a anemia megaloblástica é uma causa carencial que interfere na produção. As plaquetopenias hereditárias, elas são condições raras, geralmente com plaquetopenia isolada. Não existe um teste diagnóstico específico para defini-las, então o diagnóstico diferencial delas não é simples. Por isso é muito importante estudar a recorrência familiar. E um outro indício interessante são alterações do volume plaquetário médio. Eles podem estar ou muito aumentado ou muito reduzido. Isso vai fazer você suspeitar. Mas são condições bastante raras em comparação às outras, mas que a gente não pode deixar de citar aqui dentre os defeitos de produção. Os distúrbios que eu chamo de distribuição, eles incluem, então, o hiperesplenismo, que é quando as plaquetas são produzidas normalmente, tem uma sobrevida mais ou menos normal, há uma certa polêmica em relação a isso, mas o grande problema é que elas são sequestradas no baço. Normalmente o baço sequestra em torno de 30% das nossas plaquetas. Se o baço aumenta, esse pool esplênico aumenta e o que tem na circulação para ser contado quando a gente faz um hemograma diminui. Importante quando a gente fala de hiperesplenismo é bom senso. Se você tem um paciente com 3.000 plaquetas, um baço a 1 centímetro e leucócito normal, obviamente o hiperesplenismo não é o elemento mais importante dessa plaquetopenia. Então, em geral, você tem um sequestro de plaqueta e de leucócito inicial e depois, numa fase muito tardia, esse indivíduo pode ter anemia. No entanto, a velocidade de instalação dessa citopenia e a gravidade, ela depende do basal. Tem pessoas que têm um basal de plaqueta de 300.000, outras de 160.000. Então, obviamente, à medida que o baço cresce, o momento em que essa pessoa vai ficar plaquetopênica difere. Uma vez que se confirma o diagnóstico de hiperesplenismo, o problema não está resolvido, o problema muda. A gente tem que entender por que esse indivíduo tem hiperesplenismo. Tá? Você explica a plaquetopenia e vai investigar, então, as causas de hiperesplenismo. A hemodiluição é uma situação que acontece no paciente crítico, um fenômeno transitório, que consiste naquele indivíduo que sangra bastante, sangramento maciço, geralmente mais de uma volemia e meia em 24 horas, e ele vai sendo transfundido com hemácia, plasma, e obviamente as plaquetas
uma hora também vão atingir valores abaixo dos limites e ele vai estar plaquetopênico. Mas é uma situação que vai acontecer, né? Dentro do centro cirúrgico, não tem nenhum desafio diagnóstico aqui. Um grupo importante são aquelas plaquetopenias por redução da sobrevida da plaqueta na circulação. Exemplo clássico, a coagulação intravascular disseminada. Uma condição em que, devido a uma infecção, um trauma ou algum tipo de inflamação estéril, a coagulação, a hemostasia secundária é ativada, tá? Essa ativação leva a um consumo de plaquetas. E aqui é muito importante vocês entenderem isso. O consumo de plaqueta, nesse caso, ele é secundário ao processo de ativação da coagulação. Então, invariavelmente, você vai ter um prolongamento dos tempos que medem a coagulação, a hemostasia secundária, TP e o TTPA. Nas fases iniciais, esses tempos podem estar normais, mas com o avançar da doença, o que você vai encontrar é isso. Prolongamento do TP e do TTPA com redução de plaquetas. É diferente das microangiopatias trombóticas, que são situações em que você também tem plaquetopenia num paciente crítico. Muitas vezes a clínica não é tão evidente, esse paciente aqui também tem febre, então na hora que você chegar para avaliar não vai estar muito claro se a doença de base aponta mais para CIVD ou para uma microangiopatia trombótica. Mas aqui, o fenômeno fisiopatológico primário é a agregação plaquetária, não a ativação da coagulação. Na forma mais comum, ou não digo mais comum, mas mais bem descrita de microangiopatia trombótica, que é a púrpura trombocitopênica trombótica, o indivíduo tem uma deficiência dessa protease, chamada Adantes 13. Normalmente, esse quadro aqui mostra o sujeito normal. A Adantes 13, ela corta, ela picota o fator de von Willebrand para que ele funcione adequadamente como um adesivo entre a plaqueta e o vaso. Se você tem a deficiência da Adantes 13, o fator de von Willebrand não vai ser cortado e ele vai ficar hiperadesivo. E, com isso, as plaquetas vão agregar espontaneamente na microcirculação, né? Isso explica por que esse indivíduo tem plaquetopenia, por que esse indivíduo tem microangiopatia, tem anemia hemolítica microangiopática, porque as hemácias passam nesse local e se rompem. Por que esse indivíduo tem manifestação neurológica ou renal, que é isquêmico, secundário a essas tromboses, e explica uma coisa importante no diagnóstico diferencial com a CIVD. Por que esse indivíduo tem TP e TTPA normais? Esse sujeito não tem nenhuma alteração da hemostasia secundária. O processo é todo ligado à agregação plaquetária. E, por fim, como causa de plaquetopenia de redução de sobrevida, a púrpura trombocitopênica imune, ou a PTI, que é um diagnóstico que a gente tem que excluir tudo isso que eu falei. Então, o paciente não pode ter causa medular, ele não pode ter hiperesplenismo, a gente tem que excluir uma trombocitopenia hereditária e a gente tem que excluir CIVD, PTT, hemodiluição. Parece complexo, mas não é. Se você raciocinar rapidamente aí o que eu falei, olhando para o seu paciente, conversando e palpando o baço, você faz e olhando para o hemograma, você resolve isso tudo. Você já consegue formalizar uma hipótese de PTI. A fisiopatologia são anticorpos antiplaquetas que se ligam a essas plaquetas e fazem com que elas sejam retiradas precocemente pelos macrófagos. Infelizmente, não tem um teste para detectar esses autoanticorpos, por isso que é um diagnóstico de exclusão. Causa desse fenômeno autoimune, a gente tem que investigar, então vocês vão ver que a gente vai estar sempre procurando se esse indivíduo tem uma infecção que desencadeou isso, se ele tem um tumor que desencadeou esse processo, se ele tem outra doença autoimune, e na ausência desses três a gente chama de idiopática, mas alguma coisa irritou esse sistema imunológico para ele produzir esses autoanticorpos antiplaquetas. É isso que a gente busca aqui, não por curiosidade, mas porque são oportunidades de você fazer esse diagnóstico e tratar um paciente, por exemplo, com uma hepatite C ou com uma neoplasia que ainda está oculta, né? E o tratamento a gente vai discutir com mais detalhe, ele varia conforme a contagem e a manifestação clínica. As plaquetopenias induzidas por drogas, elas podem ter etiologias distintas. Então, na verdade, qualquer droga pode induzir uma plaquetopenia por um efeito idiosincrático ou por um efeito imune mediado. Então,
A gente está acostumado a ouvir falar do omeprazol, da ranitidina. Provavelmente eles são drogas mais estudadas, mas a rigor, qualquer droga pode levar a uma plaquetopenia. É muito difícil de vocês caracterizarem esse diagnóstico. Às vezes não vale nem a pena. Troca remédio, etc. Obviamente, se o paciente está fazendo quimioterapia, ele tem uma plaquetopenia induzida por droga, por um efeito lá na célula-tronco. Isso não é para ter ninguém ficar surpreendido com isso. E tem uma etiologia que eu gostaria que vocês não esquecessem, que é a trombocitopenia induzida pela heparina. Ela é uma doença relativamente rara, mas ela é importante porque o paciente pode morrer se ele não for diagnosticado, né? Então, nesse esquema aqui a gente tem um desenho mais ou menos da fisiopatologia dessa doença. Uma proteína da plaqueta chamada PF4 se liga à heparina. Isso cria um neoantígeno que é reconhecido por anticorpos produzidos por alguns pacientes. E aí qual que é o problema? A plaqueta cai, mas tem um problema maior. Por algum motivo não muito claro, esse anticorpo ele também causa um dano endotelial que leva a tromboses, principalmente tromboses venosas e arteriais. Então, a gente está diante de um paciente que tem um risco trombótico aumentado, senão ele não estaria tomando heparina, e que agora ele está plaquetopênico e com um risco trombótico ainda maior do que antes. Vocês imaginam a situação. A gente precisa de resolver isso, né? Então, sempre lembrar dessa possibilidade. Então, esse é o último slide. É justamente isso. No paciente ambulatorial, a gente vai seguir aquele raciocínio diagnóstico que pode, no final, nos levar à conclusão que o nosso paciente tem PTI ou parar antes quando a gente chegar num dos outros diagnósticos. No paciente crítico, a gente tem que, obviamente, tratar a doença de base, porque na maioria das vezes a gente está falando de uma plaquetopenia relacionada a CIVD e ou uso de drogas. Esses pacientes usam muitas drogas e às vezes essa droga também causa um pouco de plaquetopenia. É difícil separar uma coisa da outra, mas é muito importante identificar causas que exigem um tratamento específico. E aí eu mostrei para vocês a PTT, que vai precisar de um tratamento diferente, e a trombocitopenia induzida pela heparina. Então é isso. Obrigado.